Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Tudo bem com você? Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos voltado para relacionamentos, mais especificamente sobre términos, rompimentos. Quero deixar bem claro que, independente dos exemplos que eu dê, eu não estou defendendo nem machismo e nem feminismo, que são assuntos que estão em alta nas mídias, tá? A minha intenção, na verdade, é trazer uma reflexão sobre o comportamento em que você passou a ter devido às expectativas do mundo, sabe? As pessoas esperam que você reaja assim e você acaba tendo uma reação à expectativa dos outros, e então a gente começa a perceber como é que todos esses sentimentos que não são trabalhados, na verdade eles são deixados de lado, eles são escondidos, sufocados, suprimidos, como eles afetam nas suas relações. Mais do que nas suas relações afetivas, afeta nas suas relações familiares, nas suas relações com seus amigos, seus colegas de trabalho, profissionalmente e em todos os outros campos da sua vida, tá bom? Hoje, mais especificamente, eu vou falar a respeito daqueles términos cuja existe uma expectativa que não é atendida, né? Então, ela envolve uma decepção com uma outra parte. O que é muito comum, vamos dar exemplo no caso dos homens, né? Os homens na nossa sociedade, eles têm uma criação da qual eles são os mantenedores, são os provedores, né? Eles têm um poder maior, eles estão considerados numa classificação maior do que a mulher, que deve ser submissa, delicada, mais frágil. E então acontece o homem dele sofrer uma decepção, ou ele ser trocado, ou simplesmente a mulher não está numa fase dela do qual ela queira ter um relacionamento mais sério, porque todos nós vivemos de fase, né? Evolução, amadurecimento, tudo isso existe na nossa vida e nós devemos respeitar o tempo de cada um. Mas, se o homem, por sua vez, passa por uma situação dessa, do qual a sua parceira não está no mesmo tempo, na mesma fase que a sua, e então ela resolve agir com um rompimento, seja ele de qual forma for, e o homem, por sua vez, não está preparado para isso, já que a nossa cultura, ela diz que é o homem, né, que deve ser o responsável por todas as ações, as tomadas de decisões, de escolhas, né? Então, o homem, por sua vez, ele acaba tendo aquela situação, aquele sentimento, aquela sua emoção retraído, encolhido. Afinal, homem não chora, homem não pode se emocionar, homem não pode ser atingido, ele está lá em cima, lembra que eu falei inicialmente? Ele está lá em cima. Então, ele acaba suprimindo, e quando ele suprime todas essas emoções, ele abafa, ele sufoca, ele tem uma grande situação de que esses sentimentos, eles não foram tratados, eles não foram trabalhados, eles não foram verdadeiramente acolhidos. Eles foram ignorados, eles foram colocados lá no fundinho de uma gaveta que a pessoa fechou e deixou durante um bom tempo. Então, existe uma terceira pessoa que se aproxima. E muitas vezes, isso também afeta no caso das mulheres, tá? Não só dos homens. Mas quando você não trabalhou da forma correta, quando você não aceitou, quando você não abraçou verdadeiramente todas aquelas emoções suprimidas, o que acontece? Nós projetamos no outro a nossa frustração, a nossa decepção, a nossa mágoa, o nosso rancor, a nossa raiva. E muitas vezes, quando nós não entendemos que aquilo foi uma experiência e o lado positivo dessa experiência não foi avaliado, não foi compreendido, com toda aquela situação, como ela simplesmente foi trabalhada ou não trabalhada e foi deixada de lado. E então, numa nova possibilidade, numa nova situação, você simplesmente traz à tona todas aquelas emoções, tudo aquilo que aquela situação te trouxe e que não foi trabalhada, e você despeja na outra pessoa.
E aí você tem uma terceira parte. Você tem uma parte inicial, a primeira parte daquela pessoa que não soube reagir, né? Quando ela viu que as duas partes estavam, no caso do meu exemplo, a mulher inicial, a mulher número 1, ela não sabia como lidar com o término, ela não entendia como é que ela estava num outro tempo diferente, talvez ela estava buscando questões internas, talvez ela estava buscando um objetivo maior e que uma relação pudesse atrapalhá-la naquele momento. A segunda parte, que era composta do homem que sofreu a desilusão, como ele, um homem alfa, né, sofreu uma desilusão e aí ele se vê com uma série de emoções, uma decepção, frustração, e ele simplesmente não pode experimentar todas aquelas emoções, então ele guarda, ele sufoca, né, ele abafa. E vem uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação, que está disposta para uma relação, e ele, na segunda pessoa, despeja tudo na terceira pessoa, as mágoas que aquela primeira sofreu. Pois é. E aí, essa segunda mulher acaba sofrendo as mágoas, as decepções de tudo isso, e se ela não trabalha, ela vai descontar num segundo homem, numa quarta pessoa nessa relação, e aí nós começamos a desencadear aquela situação das expectativas, das frustrações não trabalhadas. E isso começa a virar uma corrente. Então vocês começam a entender a importância de que toda relação, principalmente afetiva, quando existe um término, existe um tempo para você absorver todo o aprendizado. Quando eu me refiro a aprendizado, aprendizado em todas as experiências de cada uma das emoções experimentadas e vivenciadas. Toda relação ela tem um período, algumas por um tempo maior, outras por um tempo menor, mas todas têm um porquê. Todas têm um para quê. E se não trabalhado todas as emoções que foram experimentadas, vivenciadas, se você não entender, abraçar, aceitar cada uma delas, você certamente irá projetar no outro, e o outro que não tem nada a ver pode fazer o mesmo e projetar no outro, e aí você simplesmente não resolve a situação, e o pior, você acaba passando essa corrente mais à frente. E se você viveu ou está vivendo essa situação, eu tenho um conselho para você. Entenda que não existe certo ou errado numa relação afetiva. Não existe, existem pontos de vista. Existem duas pessoas com criações e experiências diferentes e que cada uma deve ser respeitada. E que nesse momento de rompimento, de separação, eu aconselho que você compreenda todas as suas emoções, trabalhe com todas elas, aceite cada uma dessas partes. E que assim, quando você puder trabalhar todas essas suas questões, você poderá até então olhar para uma outra pessoa. Tá bom? Eu espero que esse primeiro vídeo ele tenha ficado claro quanto às decepções causadas nos rompimentos. Haverão outros vídeos ainda que eu deixarei aqui embaixo o link para você acompanhar nessa playlist. E se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá em inscrever-se, marca também aquele sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Me acompanhe também nas redes sociais e eu desejo a você uma vida amorosa repleta de compreensão e principalmente de amor a você e ao próximo. Gratidão, namastê, porque o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até uma próxima, tchau, tchau.